muita gente comentando a performance escandalosa do Sam Smith e da Kim Petras que aconteceu essa semana no Grammy Latino. Durante a premiação, o cantor fez uma apresentação bastante estranha e isso gerou muitos, mas muitos comentários na rede no mundo todo. A apresentação foi anunciada pela cantora Madonna, que todo mundo está cansado de saber que fez carreira ofendendo os símbolos cristãos. Inclusive, a Madonna foi quase excomungada pelo Papa São João Paulo II. Bem, a maldita performance teve muito fogo, demônios, sensualidade, insinuações, enfim, um inferno. A propósito, eles levaram a estatueta, em coisa do diabo. Mas vejam, para julgar uma obra, uma tela, um texto de literatura, uma peça de teatro, uma fotografia, uma poesia, etc., nós não podemos assumir como critério de julgamento a feiura da coisa. Dizer que uma coisa é feia não resolve o problema se essa coisa é arte ou não. Por que eu estou dizendo isso? Porque muita gente hoje em dia anda com a sensibilidade de geleia e sai julgando as coisas por critérios inadequados quando nós falamos de arte. O feio, mesmo na arte, precisa ser representado. De que forma um artista deve representar um assassinato? Como representar a cena de um aborto? Como representar uma possessão diabólica, por exemplo? Como representar um estupro? Como representar pessoas fazendo pacto com o diabo? Eu estou jogando todos esses exemplos porque é preciso deixar isso claro. O que é horrendo precisa ser representado. Caso contrário, a gente não teria sequer um repertório no nosso imaginário do que deve ser repudiado pelos nossos sentidos. E, evidentemente, retratar isso em uma cena não significa apresentar isso dentro de um contexto de beleza, tá certo? Dito isso, cabe perguntar se o que estava sendo apresentado no palco do Grammy tinha o intuito de representar pessoas adorando o diabo, sim, porque na vida real existem pessoas que adoram o diabo, e é claro que isso é passível de ser contado numa peça de teatro ou em um livro de literatura, por exemplo. Bem, não é difícil observar que todos os elementos da cena mostram que, de fato, aquela performance foi desenhada na sucursal do inferno, mas mesmo os elementos mais evidentes durante a performance não deixam muito claro se era apenas uma performance artística ou um ritual satânico. E aí nós temos dois elementos que deixam muito, mas muito evidente do que se passou naquela apresentação. As palavras da Kim Petras, por exemplo, deixam claro que ela não estava falando de arte, mas de religião. Eu vou repetir, ela não estava falando de arte, ela estava falando de religião. It come together. Okay, it was literally hot. There was so much fire. I think a lot of people honestly have kind of labeled what I stand for and what Sam stands for as religiously not cool. And I personally grew up wondering about religion and wanting to be a part of it, but then slowly realizing it doesn't want me to be a part of it. And so, it's a take on... Ou seja, a performance tinha sim um aspecto religioso. E um outro ponto que deixa muito claro o que se passou ali foi um tweet da CBS em resposta a uma outra publicação do Sam Smith. Dá uma olhada. O cantor tweetou: "This is going to be special." Isso vai ser especial. #Grammys. Em seguida, a CBS, vejam, a CBS é a terceira maior rede de televisão do mundo. Do mundo, meus amigos. A CBS respondeu: "You can say that again." Nós estamos prontos para adorar. To worship. Nós estamos prontos para adorar. Adorar a quem, senhores? Aqui, meus amigos, não resta dúvida do que o que se passou ali foi um ritual. E a performance foi um truque macabro, grotesco, diabólico para subverter a percepção das pessoas, fazê-las assumir subrepticiamente pressupostos diabólicos através da arte, porque sim, isso é possível através da arte, e glamourizar o satanismo
fazendo com que seja a coisa mais sofisticada que se tem sobre a religião hoje em dia. No fim, esse culto macabro tem um preço altíssimo a ser pago.